Como saber se é depressão, o que eu estou vivendo neste momento, ou se é um chamado da minha alma? Para você que está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Osmarina Viel, sou psicóloga clínica há mais de 30 anos, já ajudei mais de 15 mil pessoas a identificar as suas linguagens emocionais e deslancharem na sua vida. E eu espero que através desse vídeo também possa ajudar você a ter clareza sobre esse universo das emoções. Hoje está muito comum, né, as pessoas falarem estou depressiva e colocam tudo num pacote só. Será que realmente você está depressiva? Será que você não está no nível de ansiedade altíssimo e por conta dessa ansiedade rouba toda a sua energia e aí você cai e fica totalmente sem força? Mas na verdade não é a depressão e sim a ansiedade? Ou será que você não está triste e está achando que está em depressão, mas está triste por quê? Perdeu alguém, perdeu um emprego, está insatisfeito com as coisas que estão sendo feitas neste momento, não se sente mais preenchido, não se sente mais aquele coração, sabe, vibrante pelas coisas que estão fazendo. Talvez tenha atingido já o patamar máximo aí do que você entende como sonhos e agora precisa ressignificar a sua vida. Olha, estamos falando de insatisfação, estamos falando de ansiedade, estamos falando de tristeza, né, de luto e não de depressão. Vocês perceberam? E além dessas todas que eu citei, ainda tem essa que é a depressão, que significa o chamado da nossa alma, que ao longo do vídeo nós vamos falar um pouco mais. Essas insatisfações, elas podem estar presentes neste lugar, né, do teu trabalho. Será que você está satisfeito com o trabalho que você faz hoje? E aí você fica triste e acha que isso é depressão? Porque fica fácil, né? Aí eu vou lá, tomo um remedinho e continuo fazendo o trabalho que eu faço a vida toda, porque ali me traz o ganha-pão, mas eu não quero fazer mais aquilo. Você tem esse nível de sinceridade com você? Às vezes, o valor que você ganha ou que você gera de dinheiro não é suficiente, mas você tem medo de sair daquele trabalho porque acha que nem aquele pouco você vai conseguir gerar. O que eu estou falando aí? Você não acredita em você e por isso que está triste. Olha quanta coisa está envolvida neste lugar da depressão. Muitas vezes eu estou em conflito no meu casamento e talvez seja a hora de finalizar esse casamento ou talvez seja a hora de ressignificar este casamento. Mas eu não tenho coragem de chegar e me posicionar e dizer, olha, até aqui foi ok. Só que a partir daqui eu estou querendo mais da vida. E será que essa parceria vem de encontro? Os filhos crescem, começam a cuidar da vida deles. E até então eu tinha um grande motivo, ajudar os meus filhos, né, a se formarem, a fazer várias coisas. E agora? Eles já se foram. E eu? Como é que eu fico nessa história? Eu começo a entrar num vazio profundo. E este vazio eu posso associar com uma depressão. Mas será que é? Segundo Jung, ele usa um termo que eu gosto bastante dessa parte da teoria dele, que ele fala da fase da metanoia, né? Ou seja, a metade da nossa vida. Até a metade da nossa vida, estamos focados em estudar, em adquirir bens, em se casar, ter filhos, né? Se especializar em alguma área. Depois da outra metade, nós vamos buscar uma coisa que chama sentido de vida. E é neste momento que a nossa alma começa a trazer para nós, olha, agora é hora de você olhar para você. E muitas vezes começo a negar este olhar para mim, porque como a vida inteira eu só fiz isso, olhei para o outro, olhei que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser uma profissional maravilhosa, tinha que educar os meus filhos, ser bom nisso, bom naquele outro. Mas será que em algum momento eu olhei e disse assim, estou mesma satisfeita com a minha vida? Ou estou mesmo satisfeito com a minha vida do jeito que ela se configurou? E aí nós começamos a ter a necessidade de passar um pente fino nas coisas. Nós vamos buscar aqueles detalhes, ou seja, nos tornamos seres mais inteligentes neste momento e mais... Eu acho que a palavra correta não seria inteligente. Nós somos mais
perspicazes, sabe? Aquela coisa de olhar e falar, isso aqui eu já experimentei, eu sei que não é bom. Isso aqui, ó, se der uma aperfeiçoada, vai ficar ok. Então, nós vamos realmente passando esse pente fino em tudo na nossa vida e vamos analisando se aquilo cabe ou não dentro deste novo momento. Muitas pessoas, quando chegam neste momento da vida, que é o que o Jung está chamando de metanoia, sentem a vontade de destruir tudo, porque coloca um lugar de dizer assim, nossa, isso tudo é uma porcaria, meu casamento é uma porcaria, meu trabalho é uma porcaria, a vida inteira me dediquei tanto e olha só que droga, e aí sentem essa necessidade de desconstruir. É muito comum eu receber aqui no consultório empresários que chegam e falam assim, chega, não quero mais, meu casamento é uma porcaria, minha empresa é uma porcaria, ou então o meu emprego de gestor, né, um executivo, não quero mais nada disso, eu não tenho vida. Eu quis tudo isso no momento, só que agora eu não tenho vida e eu quero viver. É isso que eu ouço, eu quero viver. Só que se você chutar o pau da barraca tudo de uma vez, o que vai acontecer? Você não vai encontrar felicidade no fim do túnel. Porque você não está construindo felicidade, você está desconstruindo tudo que você até então honrou. Então, o que nós temos que fazer? Honrar tudo que nós fizemos, porque aquilo tudo foi sim de uma dedicação, de um esforço, foi um sonho que houve no passado, se tornou realidade, agora eu só preciso ajustar. É como se eu tivesse comprado todos os móveis da casa, só que eles estão fora do lugar ainda. E eu preciso ir lá e colocar cada qual no seu devido lugar e dar aquele toque. Sabe aquele toque gostoso que você fala, uau! Às vezes um quadro, às vezes uma cor na parede. E é isso que a fase da metanoia, né? Essa metade da vida pede para fazermos. Que idade seria essa? Em torno de uns 40, 45 anos, por aí, é o momento que começamos a rever tudo isso que precisamos. Mas será mesmo que se eu mudar o meu jeito de pensar, vai garantir essa minha felicidade? Será que se eu ressignificar a minha vida, vai garantir a minha felicidade a partir daqui? Infelizmente não. Mas eu posso dizer para você, garantir ela não vai. Mas você pode fazer escolhas agora que já te traz felicidade. Porque a felicidade ela não está lá, ela está aqui. Né? E o meu dia, eu preciso construir esse dia onde existe a felicidade. Onde existe a simpatia, a alegria, as boas relações, né? Porque não adianta eu achar que amanhã eu vou ter boas relações. Hoje eu começo a construir essas boas relações. E aí eu pergunto para você, como é que você está construindo o seu dia hoje? Tá bom, né? Teu casamento não tá bom, o teu trabalho não tá bom, né? Você não tá satisfeito com a sua vida, mas quais coisas você está fazendo para ir modificando isso aos poucos? E às vezes é isso, se eu pegar esse copo de água que tá aqui, que tá me incomodando, e trouxer para cá, pode ser que seja o suficiente para eu estar feliz. E eu posso fazer isso agora e chegar à conclusão que me sinto melhor com ele aqui do que ali. Vocês observam que então a construção não está no futuro, está o aqui e agora. E existe uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você, que é assim, quando eu faço essa ação de mudar o copo daqui para cá, a ação é que realmente faz a mudança efetiva dentro de nós, que aí é onde nós falamos dos processos alquímicos, né? Então, o que é essa alquimia? Transformação dentro de nós, porque vai haver transformações, inclusive, nas suas células, no teu sistema nervoso, porque a cada vez que eu faço um movimento de ação, existe transformação. Se eu ficar só pensando, ou se eu ficar só olhando, nossa, mas esse copo aqui tá me incomodando, mas esse copo tá me incomodando, mas tá me incomodando, mas eu não tenho nenhuma ação, né, efetiva, e tá incomodando, mas o que eu posso fazer para mudar ele de lugar? Um casamento tá ruim, eu não consigo, não tô mais satisfeita com o meu casamento e tal, mas o que eu posso fazer para ele melhorar? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando um casamento tá ruim é, vou trocar de casamento, né, de parceiro ou parceira. E isso é péssimo, porque se você construiu aquilo ao longo de 20, 30 anos, como assim? Ah, então eu não quero mais esse copo aqui, vou jogar no lixo, mas peraí, vou tomar água onde?
né? Então, nós precisamos ter esse lugar do sagrado dentro de nós. Se eu estou numa relação a longo prazo, o que eu posso fazer para ressignificar essa relação? E só no outro momento é que talvez eu fale, não quero mais essa taça, eu vou preferir um copo com uma outra característica. Assim é com relação ao nosso trabalho. Você já imaginou o que é você passar uma vida inteira chegando no nível de diretoria, de vice-presidência, uma empresa renomada que você mesmo criou e você de repente querer abandonar tudo isso? Foi você que se materializou ali, é o teu sagrado. E talvez seja só um ajuste, não precisa realmente abrir mão. Talvez o jeito que você está lidando com isso é que precisa ser modificado. Mas espera aí, Marina, o que tudo isso tem a ver com o chamado de alma? Como eu disse, então é um momento da gente rever. E quando a gente passa a rever tudo isso, nós vamos cada vez mais tendo tempo para nós. E quando temos esse tempo para nós, nós conseguimos ouvir melhor o que a nossa alma realmente está precisando. O que essa sensação de vazio está querendo me dizer? Né? Porque se existe o vazio aí dentro de mim, ele está querendo dizer alguma coisa. E você sabia que para que possamos sentir completos, né? Porque pode ser que eu esteja muito bem, obrigada, feliz nas coisas materiais, mas eu estou desconectada com a minha essência. E se eu estou desconectada com a minha essência, a minha intuição e a minha alma estão falando comigo, mas eu não estou ouvindo. Por quê? Eu só estou olhando no material. E às vezes eu acho que desconstruindo uma carreira profissional e tudo aquilo que eu fiz, vai novamente recuperar o sentido. E você sabia que tem muita gente que ela chega num determinado patamar, ela destrói tudo para começar do zero de novo e ela fica nesse movimento porque ela não sabe ir daqui para frente. E esse daqui para frente é exatamente o meu convite para este vídeo. Que você não destrua, que você só lapida todas essas coisas que você já tem aí para encaixar neste novo momento da tua vida. E aí você passa a se tornar uma pessoa, além de bem-sucedida materialmente e emocionalmente, você passa a ser bem-sucedida espiritualmente. Porque esse vazio é quase certo, se você está nessa média de idade, entre os seus 40 anos aí, é certo que é essa linguagem da alma que agora você está sendo convidado a olhar. Por que isso? Porque a morte está mais perto, não tá? Porque quando eu sou criança, eu não penso na morte. Quando eu chego nos 45, 50, eu começo a pensar na possibilidade da morte, não é isso? Então eu preciso reconhecer essa parte da espiritualidade dentro de mim. Então eu tenho que reconhecer essa alma que habita dentro de mim. Por isso que automaticamente isso vai ocorrer conosco. Então o vazio é um chamado, não é uma depressão. Este vazio não é para você desconstruir toda a sua vida e construir de novo, é só para você ressignificar a sua vida. Vamos repetir? O vazio é um chamado para você olhar para a sua alma. O vazio é para você ressignificar as coisas que não estão boas na sua vida e não desconstruir. Feche seus olhos um pouquinho aí e reflita sobre isso, em que momento você se encontra. Porque se esse lugar não for preenchido, é certo que você vai sentir vontade o tempo todo de desconstruir as coisas. E quanto mais você fizer isso, mais infeliz. Eu vou até deixar um exemplo aqui, que eu fui fazer uma viagem um tempo atrás, era uma viagem de navio. E entre os nossos amigos, né, porque estamos todos assim, né, de cabelinhos brancos e tal. E havia dos casais, então a gente sempre viajava todos nós em casais, né? E este cara, né, essa pessoa, resolveu separar da esposa. Então ele já tinha netos, um empresário super bem sucedido e tal, e resolveu se relacionar com uma moça que ela era no mínimo uns 20, 30 anos mais nova que ele. Resultado, primeiro, culturalmente essa moça não vinha de encontro com quem ele era. Segundo, ele estava negando esse envelhecer, esse lugar de dar novo sentido. Então ele estava querendo repetir o mesmo comportamento de quando ele era jovem. Então ele achou, né, esse é o meu olhar como psicóloga, que encontrando uma moça jovem,
e que não tinha tanta experiência de vida, ele ia se sentir o homem, né? E podia prover, dando joias para ela, casaco de pele, sei lá o que mais, achando que isso ia compensar esse vazio dentro dele e negar este momento da vida dele. Gente, se você tá para fazer isso, eu vou dizer para você, por favor, não faça. Não importa se você é homem ou mulher. Porque, primeiro que é uma coisa que não encaixa, porque, por exemplo, esse passeio, né? Quando ia todo mundo junto, a gente se divertia muito, né? Dava muita risada. Uma vez que ele trouxe essa pessoa que não tinha nada a ver com aquele contexto ali, com aquelas pessoas, resultado, para a moça foi muito desconfortável e para nós também foi um péssimo passeio, porque a gente não se sentia vontade para brincar, para rir, porque não tinha espaço ali. Então, além dele se agredir, ele agrediu essa pessoa e agrediu também os amigos a partir de uma decisão dessa. Nossa, Marina, mas você não está sendo muito grosseira em falar dessa forma? Sim, porque não dá coeso, não tem harmonia, sabe? Não combina, como a gente brinca, não orna, sabe? Não orna. Então, nós temos que estar coerentes com cada momento nosso. E muitas vezes a gente nega, porque a gente não quer dar esse passo, né? E esse passo não é negar que a vida está cada vez mais chegando perto da morte. É o contrário, é aceitar, lapidar e usufruir de tudo aquilo que você já plantou. Que nem ele, ok, financeiramente estava muito bem, a parte profissional, os filhos todos formados, com um neto, né? Provavelmente o casamento realmente perdeu o sentido. Perdeu sentido porque a parte sexual, de um modo geral, ela muda muito quando começa a partir dos 40 anos essa transformação, né? Fisiológica, inclusive. E aí, como você entende que a sua vida tem que ser pautada para aquele lugar jovial, você quer substituir de novo e aí todo mundo perde. E quem mais perde nesse caso é a própria pessoa, porque ela vai começar do zero em uma coisa que não é mais para começar do zero, é para dar sequência para aquele outro momento, se honrando neste novo momento e não negando. Então, eu vou deixar aqui para você uma parte que eu acho que vai te ajudar bastante, que é o conceito que eu trabalho dentro da psicologia, né, e no consultório. Eu chamo de conceito piramidal. O que é isso, afinal de contas, Marina? Esse lugar onde eu olho para as coisas, pensa como se você estivesse numa pirâmide. E aí eu olho aqui, vejo tudo que eu já materializei na minha vida, né? Tá satisfatório? Não tá? O que eu preciso melhorar aqui no mundo da matéria, tudo que eu materializei? Depois eu venho para outra pilastra e eu pergunto assim, como é que está a minha relação com tudo que eu materializei? Que nesse exemplo que eu dei, a pessoa está em negação de tudo que ele materializou. Então ele acha que vai conseguir desconstruir e construir uma coisa nova. Será que precisa mesmo? A outra pilastra é a pilastra dos nossos pensamentos, dos planos de vida, né? Como é que tá? Quais são os planos que eu tenho a partir de agora? Até então, meus planos eram ter uma boa formação, ganhar dinheiro, ter uma família, tudo isso. Agora eu já construí. Quais são os meus novos projetos de vida? Porque sempre temos que ter sonhos, sempre temos que ter projetos, independente da idade em que nós nos encontramos. E a quarta parte, né, que seria o quarto canto da pirâmide, é aonde está o nosso magnetismo. Quanto eu tenho de energia para fazer essas transformações que eu preciso na minha vida? E quando eu olho tudo isso, eu venho para o meio, que aí o Jung chama isso de processo de individuação. O que é individuação? Eu me individuar. Então, por todas essas experiências, eu descubro quem eu sou e o que verdadeiramente faz sentido para mim. Então, eu só vou desconstruir aquilo que eu fui levando de qualquer jeito ao longo desse tempo e agora eu realmente entendi que não preciso mais. Não dá mais para seguir. Então, aí sim eu vou desconstruir. Mas a grande parte dá para ser ressignificado, sem ter a necessidade de destruir tudo isso. Existe uma carta no tarô que eu não providenciei ela antes de falar no vídeo, mas eu vou ver se eu acho. E enquanto isso, a gente vai conversando. Que ela é uma simbologia, porque eu não sei se você sabe disso, mas o tarô, ele traz a simbologia de todas as coisas. E
E tudo na nossa vida, ele tem um desenho, né, para cada momento em que nós nos encontramos, e o tarô ele vai mostrar isso desse jeito. Eu já vou encontrar aqui e aí eu já te falo dele. Indo para o próximo slide que eu montei aqui, deixa eu só ver o que eu tenho para te falar. Eu estava falando da pirâmide, né? Então, para eu me tornar um ser humano completo, eu preciso de fato observar essas características que existem dentro de mim. Então, ó, eu falei do mundo material, do mundo emocional e do mundo espiritual, né? E o mental também. Se todos eles estiverem organizados, o que vai acontecer? A gente vem para o meio da pirâmide, que é esse processo de individuação. O que vai acontecer em cada etapa da minha vida? Que é exatamente o que eu quero trazer aqui através dessa simbologia. Você está vendo o que aconteceu aqui com essa pessoa? Ela realizou várias coisas na vida dela. Ou seja, então essa primeira pirâmide ela montou. Só que ela não cresceu na vertical, não foi para o topo da montanha, né? O topo da pirâmide. Ela ficou só na base. Aí ela encontra essa tamanha dessa insatisfação que a gente confunde isso com depressão. E agora? Vou fazer o que da minha vida? Já conquistei todas as coisas. Tá vendo esse carneirinho do lado aí? Esse seria como se fosse toda a trajetória que até então ele fez para conquistar os grandes desejos e sonhos dele, e ele conseguiu realizar tudo isso. Só que agora perdeu o sentido. Quando nós vamos então para essa consciência piramidal e que a gente vem para o meio, que é o que o Jung está chamando de individuação, o que acontece? Eu começo a transcender dentro de mim, porque agora eu não tenho mais que me preocupar. Imaginou que delícia? Não tem que ficar se preocupando com a conta do banco, se vai dar para eu pagar um jantar ou não. Que coisa gostosa, pagar minha assistência médica ou não, não tenho mais que me ocupar com isso. Mas aí eu passo a me ocupar com o meu próprio processo interno, né? O quanto este ser que existe dentro de mim é valioso, que é a minha própria espiritualidade. Veja, gente, quando eu estou falando da espiritualidade, eu não estou querendo dizer aqui sobre conceitos religiosos. É essa jornada alquímica interna, né, que para alguns teóricos chama de jornada do herói, não é isso? Então eu começo a entender que tudo que eu fiz até hoje é para que eu esteja neste momento, onde a base da pirâmide está ok, e eu começo a crescer subindo. Então agora o meu projeto é ir para o topo, e quando eu vou para o topo, né, onde eu estou emocionalmente equilibrada, mentalmente equilibrada, financeiramente equilibrada, o que vai acontecer comigo? Eu venho aqui para o alto, eu começo a olhar minha vida do alto para baixo, e aí eu me torno mestre de mim mesma. Essa é a grande valia de tornar a nossa vida desta forma. Porque o que acontece? Nós vamos envelhecendo e queremos voltar a ser criança? Não! Nós temos que aprender a ser agora mestre. Mestre de quem? De nós. Ter clareza. Nós aprendemos muita coisa ao longo do tempo. Então não é para repetir tudo de novo. É para pegar este aprendizado, acolher aqui dentro de nós e dizer, bom, agora a trajetória é eu ser mestre de mim mesmo e poder ajudar as gerações que virão. Se você tem família, bom, as pessoas que estão da sua família já são estes seres que precisam da sua ajuda, né? Que você possa ir lá e não querer que a pessoa faça a mesma coisa, mas saber ouvir essas pessoas e acolher e dizer, olha, vai haver um momento que isso vai clarear, não é? Porque para todos nós, quando usamos da matéria como aprendizado, ela não estaciona nunca, não vai ter estagnação. Está sempre aprendendo, está sempre evoluindo. Então você não precisa desconstruir nada. O propósito desse vídeo é isso, para dizer, não desconstrua nada da sua vida. Na verdade, ressignifica todas essas coisas para que você vá crescendo de degrau em degrau até chegar no topo da pirâmide. Chegou lá, você consegue ver isso todo. É a hora que você se torna este ser sagrado, este ser, né, que a gente chama de consciência crística ou consciência búdica, ou seja, consegui sair desse emaranhado do mundo da terceira dimensão e fui para um outro lugar. Interno, tranquilamente você pode fazer isso, e se você souber divinizar a matéria, externamente também, porque tudo que está materializado passa a ter um outro sentido na tua vida.
Este era o propósito deste vídeo, espero ter te ajudado. Sugiro que você assista de novo, se for o caso. Anote aí no teu caderno todas as coisas que você pode modificar aí, sem a ajuda de um profissional por si só. E se em algum momento entender que precisa da ajuda de um profissional, sugiro que busque esse profissional de psicologia para que ele te dê todas essas orientações, para que você torne, sim, um ser humano feliz e próspero, abundante, que este é o propósito da nossa alma. Então, espero ter ajudado você e que você tenha uma jornada muito gostosa ao longo da sua vida. E que a hora que você fechar os seus olhos, vai dizer assim, nossa, eu fiz tudo o que eu me propus a fazer. Eu cresci com cada decisão que eu tomei. Um grande beijo no seu coração e que a sua lucidez seja sempre a sua mestria.